Nós estamos de volta com o debate para presidente da República e no bloco anterior, durante o exercício de direito de resposta do candidato Lula, o candidato Bolsonaro pediu também direito de resposta, mas não foi concedido, o nome do candidato nem foi citado, portanto, vamos em frente. Neste bloco, os candidatos vão debater temas que escolherem entre os 6 que o jornalismo da Globo propôs e que estão no painel entre os 2 candidatos ali à frente. Cada candidato vai ter 5 minutos para falar sobre o tema escolhido. Pelo sorteio nesse bloco, o primeiro a escolher um tema e a fazer a pergunta é o candidato Lula. Candidato, qual vai ser o tema da pergunta que o senhor vai fazer, por favor? Vou falar sobre a questão previdenciária. Essa questão não está ali, candidato. Vamos relembrar. Não está. É que eu estava procurando o nome aí, desculpa. Não. Nessa tela grande. Respeito à Constituição, equilíbrio das contas públicas, meio ambiente, combate à pobreza, racismo, combate à pobreza. Combate à pobreza. Combate à pobreza. O senhor pode, então, relembrando, 5 minutos para cada um dos candidatos e o senhor faz a pergunta sobre combate à pobreza para o candidato Bolsonaro. Eu só queria lembrar ao povo brasileiro que eu tive a alegria e o prazer de governar esse país ajudado pelo povo brasileiro. E nós vivemos um dos momentos auspiciosos da história desse país. O povo brasileiro tinha o dinheiro para comprar comida, o povo brasileiro tinha dinheiro para trocar de fogão, para trocar de geladeira, para trocar de máquina de lavar roupa. O povo brasileiro tinha dinheiro para viajar para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Nós pegamos o governo, tinha 40 milhões de pessoas que viajavam de avião. Quando eu deixei a presidência, tinha 108 milhões de pessoas que viajavam de avião. Hoje esse país está empobrecido. Hoje eu vi uma manchete no jornal Folha de São Paulo que tem 24 bilhões de pessoas aqui que não têm o suficiente para comer em casa. Eu gostaria de dizer e perguntar ao presidente por que o povo ficou tão miserável depois que ele assumiu a presidência. Então vamos lá. Dados do IPEA, Luiz Inácio, IPEA. Você não bota na mesa que teve uma pandemia, que os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, empobrecendo o país. Dados do IPEA. Quando eu assumi em 2019, tínhamos 5,1% de pessoas na extrema pobreza. Mesmo com pandemia, estamos agora com 4%. Diminuiu comigo a extrema pobreza. E dizer também que, segundo o IPEA, extrema pobreza é quem ganha até 1,9 dólares por dia, ou seja, R$10 por dia. O Auxílio Brasil paga 20. Então, quem está com necessidade, tem gente passando necessidade, é só se cadastrar no Auxílio Brasil, Lula. Dá para entender? Se fosse para se cadastrar no Bolsa Família, ia começar ganhando R$40 por mês. E daí? O que você me diz sobre o IPEA, Lula? Sobre o IPEA eu não digo nada, eu só digo que eu perguntei o seguinte: por que tem 24 milhões de pessoas hoje na manchete da Folha, mas o que nós sabemos é que tem 33 milhões de pessoas passando fome, que não tem o que comer em casa. E eu queria saber quando é que o presidente vai resolver esse assunto, porque ainda o povo está na fila do osso, ainda o povo está comendo carcaça de frango e o preço do alimento básico do povo está muito caro. É só ir no supermercado para ver. Lula, minha fonte é o IPEA. O teu é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus, Lula. Fonte Folha de São Paulo. Está aqui os dados. Eu passei o Auxílio Brasil. No teu tempo, né, acabou com 13 milhões de pessoas. Nós temos 20 milhões hoje, porque não tem mais fila. Se paga no mínimo R$600 por mês. No teu tempo, era 190 em média. Segundo o IPEA aqui, se tem gente passando fome? Tem, a dúvida que tem. Não nesse número que você está chutando aí. Você gosta de chutar números. Tu lembra quando falou lá fora, né, com o Jaime Lerner do teu lado, né? No Brasil tem 30 milhões de crianças abandonadas na rua. Você é especialista em mentir e em chutar números. No nosso governo, quem estiver passando necessidade, procura, bata na porta de alguém, esse alguém te ajuda a cadastrar sem passar pela prefeitura. Se cadastra e passa a receber no mínimo R$600 por mês. Aí sim, uma ajuda aí que dá para compensar muita coisa. Não respondeu o problema. Eu quero saber, apesar dos R$600,
tem 33 milhões de pessoas passando fome. E a Folha de São Paulo hoje publica que tem mais 24 milhões que não tem comida suficiente em casa. Se não tem outro assunto, vamos mudar de assunto. Se não sabe responder, vamos mudar de assunto. Eu te mostrei com os dados do IPEA. Pega essas pessoas que estão passando fome, entre em contato com elas, que nós botamos no Auxílio Brasil. Dá R$20 por dia, dá 600 por mês. Se fosse o Bolsa Família ainda, aí tu podia falar, tu tinha razão. O pessoal passando necessidade, fome. O nosso governo, segundo o IPEA, quem ganha até R$10 por dia está abaixo da linha da pobreza. Nós estamos oferecendo 20 por dia. Para de mentir, Lula. Pelo amor de Deus, para de mentir. Eu vou pedir porque eu vou dizer que aqui só tem um mentiroso chamado... Eu não vou dizer o nome porque ele não tem direito de resposta. Eu vou repetir outra vez o que eu já falei. Quem mente nesse país, o senhor sabe quem é. O senhor sabe quem é. Então, toda vez que mentir, eu vou pedir direito de resposta, porque esse é um programa para dizer a verdade. E eu estou dizendo o seguinte, tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. E hoje a Folha alega que tem 24 milhões de pessoas que não conseguem comprar alimento. A minha pergunta é a seguinte, quando é que vai resolver isso? O Bolsa Família, eu já falei, era um conjunto de políticas públicas que fez esse país ser um exemplo no mundo de política social. Se você não lia, se você não queria saber, paciência. Tem alguém pedindo para você repetir lá, repete. Chegou no impasse aqui, né? Eu dou dados do IPEA, fala que segundo o IPEA é R$10, até R$10, quem ganha esse valor está na linha da pobreza. Nós estamos oferecendo o dobro para sair da linha da pobreza e ele fica patinando. A saída está aí, Auxílio Brasil, que toda a bancada do PT na Câmara votou contra a criação do Auxílio Brasil. Ou seja, você é favorável, Lula, que o povo passe fome. Você é favorável que o combustível fique lá em cima, para você chegar no poder e pousar em Salvador da Pátria. Longe disso, tu é um grande farsante, Lula. Começa aquela escolha do seu candidato a vice. Olha, se ele não sabe responder, eu vou dar uma dica para ele. Vocês fizeram uma reforma na Previdência em 1919. Você tem noção, por acaso o Guedes te orientou o que vocês fizeram com o aposentado? Vocês sabem que vocês reduziram a quantidade de dinheiro que a pessoa pensionista recebe? Você sabe que aumentaram o tempo da mulher para se aposentar? Você sabe que vocês reduziram o dinheiro de se aposentar de um trabalhador que trabalha o tempo inteiro? Se o Guedes não te falou, no intervalo liga para ele, para ver por que o povo está passando fome. É porque o aposentado também está passando fome, porque o aposentado também não teve aumento do salário mínimo. É isso que está acontecendo nesse país que você deveria saber. É o mínimo que a tua equipe econômica deveria te dizer. E, aliás, eu queria te lembrar que quem falou de 13ª esfera foi o teu Deus, o Guedes. Ele é que falou. Responder. Ele é que falou. Então, é isso. Dá para acabar com 13ª férias por projeto de lei. Está na Constituição cláusula pétrea. Você foi constituinte, Lula. Para de mentir. Tu foi constituinte. E está no artigo 7º do direito cláusula pétrea. Não tem como mexer. E o Guedes não falou isso, não. Por favor, entra no Google. Pede para a tua assessoria entrar no Google e ver se o Guedes não disse que ia acabar com o 13º e férias. Aliás, do que ele disse, você acredita? Bem, realmente fica difícil conversar com um elemento cuja máxima é mentir o tempo todo, enganar. Essa tática de férias 13º, que é a mais velha aí, entra no Google, 2002, o PT fez campanha em cima disso, amedrontando a população que o Congresso ia acabar com o 13º, com férias, licença gestante, hora extra. Em consequência, fizeram uma grande bancada lá de deputados. Fizeram, sim, fizeram. Tá? Mas não prosperou nada disso. A mentira se viu lá na frente. E você fez a pior gestão da tua história. O seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. E falar em aposentado, especialidade de roubar aposentado, é tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia.
Eu vou dizer uma coisa aqui para o presidente falar, para ver se ele muda de assunto. O benefício para as pessoas portadoras de deficiência passou de pouco mais de 30 dias para a pessoa receber para 446 dias. O benefício de acidente de trabalho passou de 25 dias para 212 dias. O amparo social ao idoso passou de 11 dias para 228 dias. Um trabalhador que poderia se aposentar com R$2.000, hoje se aposenta com 1.300. E uma pensionista se aposenta com 1.000 se a pensão fosse 2.000. É isso que vocês fizeram de reforma. Ou seja, é sempre em cima do povo pobre, do povo trabalhador. É por isso que o povo está com fome. É por isso que os R$600 não resolveu. Continua chutando números. Chutando números. O que nós fizemos foi muita reforma, sim, muito marco regulatório, que criou emprego no Brasil, deu condições ao Brasil prosseguir nesse caminho da prosperidade, diferente do teu, Lula, onde só existia corrupção. Para de chutar número, Lula. Prosperidade para quem? Isso é que nós precisamos saber. Talvez para a família Bolsonaro. Porque comprar 51 imóveis com 26 milhões a dinheiro, aí sim teve prosperidade. Porque o povo não está conseguindo sequer comprar carne. 5 segundos, eu peço o direito de resposta. Acusou a minha família. Temos 3 segundos, candidato Lula. Bom, o candidato Lula pediu 4 direitos de resposta, o candidato Bolsonaro pediu 1 direito de resposta, nenhum deles foi concedido, nós vamos seguir em frente, então. Agora, é o candidato Bolsonaro quem vai escolher um dos 5 temas remanescentes na nossa tela para fazer uma pergunta ao candidato Lula. Respeito à Constituição. Respeito à Constituição, o senhor pode começar. Cada candidato tem direito a 5 minutos para debater esse tema. O senhor começa. Há 3 anos e 10 meses, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. A minha carta à democracia é a Constituição. Quantas vezes matei no peito decisões as mais absurdas Silêncio, possíveis, por favor. mas não sair das 4 linhas da nossa Constituição. Lula, você defende invasão de terras, lá do João Pedro Stedley, Zé Rainha. Você defende invasão de propriedade aqui na cidade, do Boulos. Isso é respeitar a Constituição, Lula? Eu vou falar aqui agora. O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Ele não tem respeito pela Constituição. Me parece que o que ele tem é algum militar chefe dele que de vez em quando fala para ele: para de ameaçar, porque ele não respeita a Constituição, faz muita coisa por fora da Constituição, ofendendo tudo que é pessoa, coisa que um presidente da República não pode fazer. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com uma ação no TSE para calar a Rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com um pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta. Não, Lula, entraram para, entre outras coisas, para que não pudesse falar que você tinha sido descondenado, que você é chefe de organização criminosa. Tá? É isso que entraram.
E o TSE atendeu. Olha, a organização criminosa, ele sabe quem é chefe. Ele sabe o tipo de gente que ele tem no Brasil. E o povo sabe, porque o povo conviveu comigo. É por isso que o povo me deu a vitória no primeiro turno. Porque o povo sabe que se tem um cara que sabe cuidar do povo aqui, sou eu. Que sabe cuidar das crianças, sou eu. Que sabe cuidar do trabalhador, sou eu. Ele não sabe. Ele não sabe, ele vive a ofender as pessoas, a ofender todo mundo. É importante ter claro, você não tem respeito pela Constituição, o que você tem é medo, mas respeito você não tem. Lula, vamos voltar ao tema propriedade privada, que está na Constituição. O que tu falou aí não tem nada a ver com a Constituição. A propriedade privada é garantida pela Constituição. No teu governo, Lula, o MST, o teu MST, do teu amigo João Pedro Stede e José Rainha, em média, ao longo de 8 anos, faziam 20 invasões por mês. No meu governo passou a ser 5. Por que invadiam tanta propriedade privada e produtiva no teu tempo e você não reclamava e não advertia Stedley e Zé Rainha? É só você informar para o povo que, quando os sem terra ocupavam uma terra improdutiva, quem dizia essa terra era improdutiva ou não, quem desapropriava era um órgão do governo chamado INCRA. Portanto, eu não vejo nada demais. E queria dizer um número, guarda esse número. Nos meus 8 anos de governo, eu disponibilizei 51 milhões de hectares de terra para o Sem Terra, para a CONTAG, para a FETRAF, para o pequeno produtor, que são praticamente 4,5 milhões de pequenos produtores, até 100 hectares, que produzem 70% do alimento no Brasil. Essa gente, na verdade, fez um bem para o Brasil. E essa gente está produzindo hoje muito para o Brasil e vão produzir muito mais. Lula, olha só como você é mentiroso. Eu dei títulos para mais de 420 mil assentados. Por que você não dava título? Porque você usava esse pessoal para invadir terras por aí. Eu dei liberdade a essas pessoas. Lula, só nesse ano, nos 8 meses desse ano, do meu governo, eu entreguei mais título à reforma agrária do que você em 8 anos do seu governo. Você nunca se preocupou com os assentados. Você usava esse pessoal assentado para invadir terras por aí, levar terror ao campo. É isso que você fazia. Lula, quantos títulos você entregou de propriedade durante o seu governo? Responda aí. Quem entrega título, na verdade, é um órgão do governo chamado INCRA. O que eu fiz foi disponibilizar terra para produzir comida nesse país. E se votar e tiver terra improdutiva e tiver gente querendo trabalhar no campo, essa gente vai ter o direito de trabalhar no campo. Não respondeu. Eu dei mais título que você e Dilma juntos. Ponto final. Eu tratei com dignidade o assentado, que era usado por você para invadir terras por aí, levar o terror aos campos do Brasil. E quando eu dou o título para essas pessoas, 420 mil, 80% para as mulheres, eu dou de dignidade. Essas pessoas passam a integrar a agricultura familiar, passam a ter acesso a banco. Se sente realmente um cidadão, sabe que aquilo que ele fizer na tua terra ficará para os seus filhos e netos. Isso é dar dignidade e tratar com respeito o homem do campo. Não é criar assentamento, Lula, e depois usar o pessoal para invadir fazendas produtivas por aí. O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui então o deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos não atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o Abortivo título. é Citotec, é pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar, cara. Agora, você, há poucos dias, falou claramente que aborto era uma questão de saúde pública, que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro, as mulheres faziam outras coisas.
Você é abortista, Lula. Você é abortista convicto. E você sempre trabalhou com isso. As suas ex-ministras de Direitos Humanos trabalhavam nisso. Então, você é abortista, não se discute. Pegou a matéria de 30 anos atrás, que nem lembro mais o que se tratava há 30 anos atrás, e confiar no órgão de imprensa. Pega o discurso da Câmara. Já que é discurso, pega a fita e mostre. Lula, assuma que tu é abortista, Lula, que você não tem qualquer respeito com a vida humana. Eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu sou contra o aborto e as minhas mulheres eram contra o aborto. Minha mulher é contra o aborto. E eu respeito a vida porque eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Portanto, se você quiser jogar a culpa do aborto em alguém, jogue em você mesmo. Porque em mim não cola. Em mim não cola. Não vou trazer aqui o caso da primeira mulher dele, porque eu quero respeitar essas pessoas, respeitar a filha que nasceu naquele momento. O Lula muda agora, diz que não é abortista, porque tem eleição. Assim como o seu candidato ao governo do Rio de Janeiro virou contrário à liberação das drogas. Lula, tu é abortista, tu é favorável à liberação das drogas, o que é mais grave, você é favorável à ideologia de gênero. Você não pensa na família e nem nas crianças, Lula. Olha, eu só queria dizer para vocês o seguinte. Eu acho que está chegando o momento da gente discutir alguma coisa com mais seriedade. Eu estou aqui para discutir o seguinte, o que a gente vai fazer nesse país? E eu vou começar, a partir do próximo bloco, falar de programa de governo. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Que tipo de política de desenvolvimento que eu vou fazer? Que tipo de investimento eu vou fazer? Que tipo de política para atrair investimento externo direto para esse país? Que tipo de política a gente vai fazer de financiamento? Que tipo de política a gente vai fazer para convencer os empresários brasileiros a investir? Eu acho que é isso que você está esperando e é isso que eu vou fazer para que a gente possa tirar proveito dessa noite. Tem um vídeo de Lula em 2003, dizendo que mentiu durante a campanha e, quando assumiu, teve que fazer tudo completamente diferente do que falou lá atrás. Você vai cair nessa conversa de novo? Lula, para de mentir, vai para casa, Lula. Eu, sinceramente, queria pedir desculpas à Rede Globo de televisão, porque esse comportamento insano é o que vem governando o Brasil praticamente há 4 anos. Todo mundo sabe dos rompantes dele, todo mundo sabe das ofensas dele, todo mundo sabe das agressões dele à mulher, as agressões a um quilombola, as agressões a jornalista, todo mundo sabe, todo mundo lê, todo mundo vê na televisão. Agora, aqui num debate, eu imaginava que ele se assenhorasse do cargo que ele exerce e estivesse fazendo alguma proposta para o futuro. O candidato Lula pediu 5 direitos de resposta e foi concedido 1. O senhor tem 1 minuto para o seu direito de resposta, candidato Lula, a partir de agora. Olha, eu fiz uma pergunta sobre fatos da reforma da Previdência. A reforma da Previdência prejudicou os aposentados, aumentou o tempo de serviço, tirou a aposentadoria por tempo de contribuição e prejudicou, sobretudo, a pensionista, que vai receber metade agora. E o trabalhador aposentado a partir de agora, ele vai ganhar menos do que ele ganhava, porque mudou a base de cálculo. Eu só perguntei isso para ele e ele deveria responder com o mínimo de tranquilidade, com o mínimo de respeito ao aposentado, ao pensionista, e não ficar gritando, berrando, como se estivesse em casa. Isso você pode fazer na sua casa, mas no estúdio de televisão, com tanta gente olhando, sabe, com a sua família olhando, com a minha família olhando, é preciso ter respeito. Se comporte como presidente da República, que você ainda é. Se comporte. Tem um mínimo de postura. Obrigado, candidatos. Fim do segundo bloco do debate. Nós voltamos daqui a pouco. Sim, o candidato Bolsonaro pediu um direito de resposta, não foi concedido. Nós voltamos daqui a pouco.